desafios. Nós não estamos preparados para enfrentar desafios em nossas vidas. Mas sabe que através deles, Deus, ele nos capacita. Deus, ele trabalha em nossas vidas de uma maneira sobrenatural, que nós vamos sair fortes e com aprendizados elevados. Quando Deus, ele nos chama a fazer algo, pelo que a maioria diz: meu Deus, eu não consigo. Como é que eu vou reagir? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou passar por isso? Mas saiba que o Senhor, ele te escolheu, ele te capacita, e por mais que você se sinta incapaz, Deus, ele já te vê vencendo. Deus, ele já te vê. Você ali, quando passar por tudo isso, você vai dizer: como Deus é grande na minha vida. Porque sem ele, eu não poderia fazer nada. Quando o Senhor, ele chama Moisés, olha o chamado de Moisés. Moisés havia ali saído do Egito. Deus, desde o seu nascimento, guardar a sua vida. Ele passou ali por aquele processo de que a sua mãe o escondeu. Depois que não poderia mais escondê-lo, colocou ali no cesto, aleluia, e fez com que aquele cestinho fosse até a filha de Faraó. Joquebede já tinha visão, aleluia, de como fazer na direção do Senhor. E quando a filha de Faraó pega aquele menino e vê que é um menino, aleluia, a sua irmã que estava observando, vigiando, chega até ela e ela dá para a sua própria mãe cuidar. Ela paga Joquebede para cuidar daquela criança, para dar de mamar aquela criança, seu próprio filho. E quando ele cresce, é desmamado, vai até, aleluia, viver ali no palácio. Mas havia um tempo que ele cresce, ele fica ali no meio deles e ele vai defender um dos seus, mata aquele egípcio, vai se esconder, foge, aleluia, chega ali até a casa de Jetro, casa com a filha de Jetro, mas o Senhor, já vendo Moisés, já vendo o chamado na vida dele, aleluia, quem tem chamado não se esconde, porque o Senhor, ele guarda, ele livra, ele capacita. E quando Moisés estava ali pastoreando ali as ovelhas, ele vê ali uma sarça com fogo, e aquela sarça, aleluia, não se consumia, mas ficava ali com aquele fogo. E ele olha e vê e ele ouve aquela voz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo. E Moisés, ele chega, ouve a voz do Senhor, aleluia, e Deus começa a falar com Moisés: eu ouvi o clamor do povo, eu vi e eu desci, e eu vou te usar, vai até lá, oh glória, aleluia, porque eles vão sair do Egito, eu vou usar a tua vida. Deus está falando contigo, Deus tem ouvido, Deus tem visto e Deus tem descido. Mas tão somente escuta a voz de Deus. Fica na direção. Aleluia. Não recua diante dos desafios que o Senhor tem colocado na tua vida. E Moisés, como é que ele vai voltar para o Egito, onde ele saiu? Ele fugiu ali. Ele sabia como era aquele lugar. Como é que ele ia voltar? Ele não sabia falar direito. Mas o Senhor, ele é assim. Deus, ele faz o que nós menos esperamos. Deus, ele usa de quem ele quer. Aleluia. Para fazer a vontade dele. Ainda que você esteja: meu Deus, eu sou tão pequeno. Meu Deus, eu não sei falar. Senhor, eu não sei louvar. Mas o Senhor, ele quer te usar. Aleluia. Senhor, dentro do meu lar é uma tempestade, é um levante, é uma tribulação. Aleluia. Mas tu quer que você ore. Louvado seja o nome, você dobra o teu joelho. Aleluia. Fica aí no teu cantinho espírito, porque através da tua vida, Deus vai mudar essa situação. E Moisés: Senhor, eu não sei falar direito. Deus: Moisés, vai até o Egito. Aleluia. Porque lá eu já levantei Arão, teu irmão. Aleluia. Miriam também está lá. Aleluia. E eles vão te direcionar. Deus, ele usa quem ele quer, faz o que ele quer, mas não
tema o desafio que está sobre a tua vida. Aleluia, não recua. Aleluia, se Deus estar contigo, estar na tua frente, siga em frente. Oh glória, ainda que você, meu Deus, o que eu vou fazer? Deus, Ele põe palavra na tua boca. Deus, Ele te dá direção. Deus, Ele te dá estratégia. Deus, Ele segura na tua mão. Aleluia. Foca na tua vitória, no alvo, para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Não recua. Aí tem a renúncia. Moisés, ele renunciou ali à sua família, onde ele estava. Aleluia. E foi obedecer a voz de Deus. Quem sabe Deus, Ele não está pedindo para você deixar, largar, abandonar. Não. Deus talvez esteja pedindo que você renuncie pequenas coisas. Pequenas coisas que você está ali apregado, sabe? Deus quer que você se liberte. Deus quer que você libere. Aleluia. Deus quer que você se entregue ao Senhor de todo o teu coração, com todo entendimento. Eu lhe garanto que quando você ouve a voz de Deus, quando você obedece, quando você renuncia, você não perde. A olhar humano, aleluia, pode até achar ela está perdendo. Ele está perdendo. Não está. Aleluia, porque a palavra do Senhor nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando eu e você obedecemos, renunciando a nossa vontade, aleluia, diante do céu, do reino espiritual, louvado seja o nome do Senhor, ali recompensas. Aleluia, porque o que Deus pede para mim e para você renunciar é porque Ele tem algo melhor e maior para mim, a tua vida. Você não perde, eu lhe garanto, aleluia, porque o que Deus tem pedido para mim, olha, abre mão, renunciar, aleluia. Ligando que coisas maiores o Senhor tem feito e o Senhor é fiel em fazer, aleluia, Deus. No mundo nós teremos aflições, mas nós temos bom porque Ele venceu e nós também venceremos. Coisa boa é que você tá ali, ó, a sua consciência limpa diante de Deus, o seu coração sincero diante de Deus e você sabendo que você está andando no caminho que o Senhor quer que você ande, ainda que tenha luta, porque tem. Mas tem vitória, tem a presença de Deus, que a presença de Deus não tem dinheiro nenhum que pague, aleluia. E Moisés, ele renunciou, ele saiu, deixou ali o seu sogro, deixou seus filhos, sua esposa e foi obedecer a voz de Deus, foi para o Egito. Arão já estava esperando ele, aleluia. Ele se reuniu ali com o povo que estava esperando, que clamava a Deus, aleluia, para tirarem eles ali do Egito, da terra de escravidão, aleluia. E a Bíblia diz que ele chega até Faraó, conforme o Senhor ordena, aleluia. Faraó endureceu o coração, Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus queria manifestar o poder dele. Quem sabe você está aí, meu Deus, essa pessoa tem o coração tão endurecido. Sabe que no tempo de Deus, Deus ele transforma. Deus ele faz com que fique um coração quebrantado diante dele. Um coração sincero. Aleluia. No tempo dele. Aleluia. Porque a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Aleluia. E Moisés ia lá. Deixa o meu povo ir. Deus falando para Faraó. Deixa o meu povo ir. Faraó de coração endurecido. E veio, aleluia, as pragas, 10 pragas sobre o Egito. Aleluia, Deus fez maravilhas ali. E ali tinha aqueles feiticeiros, aqueles adivinhos que achavam, não, isso aqui está acontecendo por isso, isso aqui está acontecendo por aquilo. Não, era Deus, era o poder de Deus se manifestando. Aleluia. Mas Moisés ali, ó, sabe? Eu creio que no coração de Moisés, com saudade de seus filhos, da sua esposa, aleluia, não entendendo, mas ele estava obedecendo a Deus. Ele estava ouvindo, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Quem Deus tem propósito, meu irmão, minha irmã, eu vou lhe dizer, aleluia, o mundo não interessa mais para ele nem para ela. O que interessa é ouvir e obedecer a voz do Senhor. Ainda que doa, ainda que sofra, ainda que você esteja ali, meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Eu estou tão desanimado hoje, é tanto desafio, é a luta. Aí Deus, levanta-te, vai ali, aleluia, ora por fulano, aleluia, faz isso. Você tem que se levantar e tem que fazer a vontade de Deus, tem que obedecer, porque o nosso galardão está diante dele. E Moisés indo até que o Senhor tira os primogênitos, livra o povo, tira os primogênitos. E a Bíblia diz que quando o povo sai, aleluia, do Egito, Faraó se enfurece,
permissão de Deus. Tudo é permissão do Senhor. Não acontece nada sem a permissão de Deus. Nós temos que ter essa certeza em nossas vidas. Tudo acontece com permissão do Senhor. E Faraó vai atrás deles, está ali diante do Mar Vermelho, não tem para onde sair. E Moisés clama a Deus: o povo vai morrer, vamos perecer. Saímos para morrer aqui em frente a este mar. E Deus, por que clamas a mim, Moisés? Toca nas águas. Aleluia. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar entendimento. Faz dessa forma. Aleluia. Traz paz. Aleluia, Jesus, para a tua vida, para o teu coração. Quem sabe você aí, meu Deus, esse vizinho não me deixa em paz, como Deus falou no culto de ontem. Ora por ele, que a tua vitória está bem pertinho. Ora, porque a Bíblia mesmo nos manda orar pelo aquele que nos persegue, pelo aquele que nos apedreja, pelos aqueles que falam mal de nós pelas costas, pelos aqueles que difamam, pelos aqueles que muitas das vezes querem matar a tua vida espiritual. Deus nos manda orar por eles. Ora pelos teus perseguidores, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e as potestades, aleluia, no reino espiritual, aleluia, Jesus. É desta forma que nós temos que agir. E o povo levou a Deus: Moisés, por que clamas a mim? Toca nas águas. Moisés tocou, o mar se abriu e o povo passou, aleluia. Do outro lado, as águas fechou e Faraó e seus cavaleiros morreram todos ali. Aleluia, e o povo cantou em da vitória. Aí foram para o deserto. Mas no deserto o povo poderia ter ficado pouco tempo ali no deserto. Mas não, murmuravam. Aleluia. E Moisés ali diante de desafios, diante ali de coisas para resolver. Aleluia. E Deus dando direção. Moisés, o povo está com sede. Toca nessa rocha. Moisés foi lá e feriu a rocha. E Deus: olha, você me desagradou, não vai entrar na terra prometida. E Moisés ali sustentando os desafios que vinham sobre a sua vida e renunciando. Aleluia, Deus. E o povo rebelde, o povo, aleluia, alvoroçado. E Moisés na frente daquele povo. Até que seu sogro veio até ele com sua esposa e seus filhos. Aleluia. O sogro de Moisés, que não conhecia a Deus, junto com aquele monte de pessoas que conheciam o Senhor e murmuravam e traziam problemas sobre a vida de Moisés e os desafios. E Deus disse: olha, Moisés, quer um conselho? Uns dizem que conselho não é bom, né? Mas só aquele conselho que não edifica, que leva para o mal. Mas conselho que edifica, tome posse. Aleluia. Porque nem todo conselho é mal. Tem conselho de alguém que está ali, que quer o seu bem, que nós devemos, olha, é desse jeito. E o Senhor de mulher disse: Moisés, separa pessoas que você tenha confiança para resolver as causas junto com você, porque Moisés estava muito sobrecarregado, diante de muitos desafios. Aleluia. Quem sabe você diz: meu Deus, como é que eu vou resolver? Que em nome de Jesus Deus coloque pessoas certas na tua vida e que pessoas que estejam aí contigo se despertem para te ajudar em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então Moisés faz conforme o conselho de seu sogro. Tira ali, aleluia, os que estavam ali mais perto deles. Mas quando nós vamos ver, eles também se levantavam contra Moisés. Mas o Senhor é Deus de justiça. O Senhor é justo. Aleluia. E a Bíblia diz que, aleluia, eles começaram a se reunir, quem tinha as causas viesse. E naquele tempo, meus irmãos e minhas irmãs, não tinha graça. Pecou, era morto a pedrada. Louvado seja o nome do Senhor. Pecou, aleluia, Jesus era expulso ali, era desse jeito, não tinha graça. Hoje as pessoas só pegam muito com a graça e acham assim: não, tá tudo bem. É mais difícil, porque muitos estão andando caminhos enganosos, fazendo coisas que não é para fazer e se apegando aí com a graça. E se chegar, aleluia, o dia do juízo final e não tiver se convertido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, se não tiver liberado o perdão, se não tiver colocado a vida no altar, não vai ter graça, vai ter a condenação eterna. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, com a graça, aleluia, Jesus, com a misericórdia de Deus que se renova todo dia a favor das nossas vidas, aleluia. Mas a cada dia buscar sinceridade diante de Deus e se converter, deixar aquilo que é pecaminoso, aleluia, Deus, porque vai ser usado o quê? Contra você no último dia. Jesus disse assim: ó, eu não condeno, eu não julgo, mas a minha palavra há de julgar. Então Moisés estava ali, começaram a ajudar Moisés, aleluia. Moisés sobe o monte, traz os 10 mandamentos, diante de muitos desafios.
muitos desafios. E quando chega, o povo já tinha se corrompido, o que ajudavam ele já tinha se corrompido também, estava ali adorando outro Deus. Moisés quebra ali aquelas tábuas e o povo fica, e Deus, eu vou acabar com o povo. Moisés, Senhor, você prometeu que eles entrassem na terra prometida. E foi ali 40 anos para chegar à terra prometida. Deus recolheu Moisés, aleluia. Deus levantou Josué, aleluia. E o povo entrou, aleluia. Jesus teve medo, teve rebeldia, teve murmuração. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus cumpriu, aleluia. Deus não foi da forma, né, que era para ser, mas Deus ele cumpriu, porque Deus ele é fiel. Então eu quero dizer para você que está diante de desafios, Deus ele é contigo. Deus ele te ajuda a conseguir. Deus ele é a tua força, o teu refúgio, a tua fortaleza, o socorro bem presente nas aflições. Não pare, não paralise, tão somente segue o alvo, porque você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Aleluia, como eu costumo sempre dizer, Senhor, aqui não é lugar de descanso. Lugar de descanso é quando nós estiver na glória. Aleluia, mas enquanto nós estiver aqui, vai ter os desafios, vai ter ali, passar pelo deserto, pelo vale. Aleluia, mas é nos pés do Senhor, é na obediência, aleluia, é adorando o Senhor, né? Tem até louvor que quem me vê cantando pensa que todo tempo é só alegria e que nesta vida nunca tive motivos pra chorar. Quem te vê cantando não imagina quantas noites escuras você tem passado, mas continue, porque Deus é Deus na tua vida e você vai conseguir, porque Moisés, ele renunciou, ele seguiu em frente. Vieram os desafios, você imagina aí, milhões de pessoas, aleluia, murmurando, perturbando, sabe? Hoje é 10, é 5, aleluia, você dentro do celular não tá querendo conseguir, você imagina Moisés diante daquela multidão, guiando para a terra prometida e o povo rebelde. Então quero dizer para você, aleluia, você é mais vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, porque Jesus ele nos ensina. Oh, glória a Deus. Nós vamos ficar falando do Senhor, nós não vemos a hora passar, mas eu espero que você tenha recebido esta palavra em nome de Jesus. Amém? E não esquece, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Diante dos desafios, tudo você pode no Senhor. Diante dos desafios, é nos pés do Senhor. Diante do desafio, é buscando a sabedoria do alto. Aleluia, porque Ele é fiel. E não recue, porque se Deus permitiu na tua vida, Ele sabe que você vai conseguir, que você suporta. Aleluia, Jesus. Mas tão somente tem de bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, na Tua gloriosa presença. Eu creio que esta palavra falou aos nossos corações. Pai, nos ajuda diante do desafio, diante das lutas, das dificuldades, das tempestades. Seja, Senhor, a nossa força. Oh, glória, levanta-nos, Pai querido, conforme a Tua vontade, segura nas nossas mãos, em nome de Jesus Cristo. Repreende toda ansiedade, toda depressão, todo espírito de perturbação, caia por terra todas as algemas do adversário. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Nos ajuda, meu Senhor, em nome de Jesus, visita para o nosso lar. E até essa pessoa que está, Deus, que clamando, Senhor, por libertação, por restauração, por portas abertas. Que o Senhor venha curar em nome de Jesus, Pai. Cobre com o Teu sangue da cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, deixa seu like que é muito importante. Compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. E bora fazer parte da nossa família. Seja muito bem-vindo aqui no nosso cantinho. Deus, Ele tem uma palavra para o meu e o teu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Gratidão. Ora por mim, estou orando por vós. E junto nós já vencemos. Em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, você já venceu esse desafio que está sobre a tua vida. Amém? Graça e paz.